A guerra, ao longo dos séculos, moldou o destino das nações. E no âmago dos estudos de guerra, encontrou-se duas figuras lendárias cujos legados continuam ressoando até os dias de hoje: Antoine-Henri Jomini e Karl von Clausewitz. Acompanhe-nos nesta jornada esclarecedora por suas biografias notáveis e descubra o profundo impacto que tiveram no campo dos estudos de guerra. Fique até o final do vídeo, pois mostrarei algumas implicações práticas dos ensinamentos desses dois pensadores na atual guerra na Ucrânia. É com essa introdução do Tiago que iniciamos mais um vídeo do quadro Falando de Guerra, onde nós analisamos a atual guerra da Ucrânia, potenciais conflitos, além de explicarmos sobre todo o funcionamento de organismos internacionais que podem, obviamente, impactar nos conflitos, nas guerras, como é o caso, por exemplo, da Aliança Militar OTAN. Aliança essa que eu e Tiago já fizemos vídeo aqui no meu canal. Se você perdeu, não deixe de clicar no card para ver o conteúdo completo. Por fim, a gente vai trazer as teorias também que ajudam a embasar toda essa linha analítica, ao se pensar em guerras e se pensar também nos conflitos. Bom, como o Tiago bem colocou, duas figuras se destacam e possuem influência no pensamento da guerra de hoje. São eles o Antoine-Henri Jomini e o Karl von Clausewitz. Hoje nós vamos entender um pouco melhor sobre a história dessas duas figuras. O Tiago vai falar sobre o importante livro A Arte da Guerra, também chamado de Sumário da Arte da Guerra, ou então até mesmo de Compêndio da Arte da Guerra. Então, não confundam com outro clássico do Sun Tzu que leva o mesmo nome, são livros diferentes. Mas, dando continuidade, nós vamos também ver um pouco sobre a biografia do Clausewitz, a teoria que é intitulada de Trindade de Clausewitz, e eu aplicarei a teoria de ambos os pensadores na atual guerra da Ucrânia. E também para explicar um pouco melhor de como funciona em si a teoria na prática. Então, aguarda a vinheta, embarca com a gente, vamos lá? Nossa história começa com Antoine-Henri Jomini, um estrategista militar nascido na Suíça, que se destacou durante a Era Napoleônica. Nascido em 1779, a curiosidade insaciável de Jomini e sua mente analítica o levaram a estudar a arte da guerra extensivamente. Jomini serviu aos exércitos suíço, francês e russo, tendo lutado por Napoleão Bonaparte e alcançado o posto de general de brigada. A obra-prima de Jomini, A Arte da Guerra, revolucionou o pensamento militar ao introduzir o conceito de estratégia como ciência. Ele enfatizou a importância da logística, manobrabilidade e concentração de forças, influenciando gerações de comandantes militares que estavam por vir. Jomini entendia que o mundo militar era expressão da vontade articulada de um grande líder, e que a vitória era possível a qualquer um com esta grandeza, desde que suas ações fossem apoiadas em alguns princípios militares. A teoria jominiana era centrada em um conjunto de axiomas quase inalterados até hoje. A estratégia é um elemento-chave de guerra, toda estratégia é controlada por princípios científicos imutáveis e universais, e todos esses princípios prescrevem a ação ofensiva de forças emassadas contra forças mais fracas em algum ponto decisivo para que a estratégia conduza à vitória. Apesar de aparentemente simples, o estudo de como estes conceitos foram formulados e postulados nos permitem certa compreensão dos preceitos estratégicos envolvidos. Como prova de seu legado, vejam o extrato de um manual atual do Exército Brasileiro. Enquanto isso, um general prussiano chamado Karl von Clausewitz estava prestes a deixar uma marca indelével nos estudos de guerra. Nascido em 1780, as experiências de Clausewitz nas guerras napoleônicas, mas lutando contra a França, desencadearam uma profunda transformação em sua compreensão da guerra. Após a derrota de Napoleão, Clausewitz foi promovido a general e recebeu o cargo de diretor da Academia de Guerra da Prússia, que passava por uma reforma, se tornando a primeira escola de Estado-Maior do mundo. A obra-prima de Clausewitz, Da Guerra, tornou-se um trabalho seminal na filosofia militar. Nele,
Ele desafiou a sabedoria convencional, argumentando que a guerra não é apenas uma empreitada mecânica, mas uma interação humana complexa e dinâmica. Seu conceito de fricção destacou a imprevisibilidade e o caos inerentes à guerra, obrigando estrategistas militares a confrontarem as realidades do campo de batalha. Ao contrário de outros autores que tinham escrito sobre a guerra, Clausewitz não prometia fórmulas de vitória ou métodos infalíveis de triunfar. Visou romper com interpretações racionalistas calcadas em ideias simplistas e que reduziam os conflitos a meras questões formalistas ou ligadas a cálculos matemáticos, debatendo sobre a natureza da guerra em como ela realmente o é, um ato de força, ligado profundamente a dinâmicas político-sociais. Temos um tópico intrigante para explorar: a trindade da guerra de Karl von Clausewitz e seus paralelos com o conflito em curso na Ucrânia. Vamos primeiro compreender os conceitos fundamentais dessa trindade de Clausewitz. Ele propôs que a guerra é moldada por 3 elementos fundamentais: a racionalidade, a incerteza e a animosidade. Clausewitz morreu de cólera e não pôde terminar a sua obra, publicada pós-mortem por sua esposa Marie. Por isso, essa trindade foi alvo de várias interpretações, sendo a mais conhecida a seguinte: governo, comandante militar e população. Esses elementos formam uma relação intrincada que influencia a natureza e o desfecho de qualquer conflito. A liderança política e o aparato de tomada de decisões é o governo. Você já deve ter ouvido que a guerra é a continuação da política por outros meios. Essa frase é de Clausewitz e sintetiza a vertente racional da trindade. As forças armadas responsáveis pela execução das estratégias é a força militar. O caos da guerra e a imprevisibilidade das ações inimigas trazem a incerteza da trindade. Já o povo, a população em geral, e seu nível de apoio ou resistência à guerra. O sentimento nacionalista e ressentimentos das relações com outras nações geram a animosidade que alimenta e completa a trindade clausewitziana. Os legados de Jomini e Clausewitz transcenderam o tempo, moldando o campo dos estudos de guerra de maneira profunda. Dos corredores das academias militares às salas de tomada de decisões dos generais, suas ideias continuam a influenciar o pensamento e a estratégia militar. Nos dias atuais, suas teorias ainda são aplicadas, adaptadas e debatidas à medida que as nações navegam pelas complexidades da guerra moderna. Da Guerra Fria à Guerra ao Terror, os ensinamentos de Jomini e Clausewitz fornecem insights inestimáveis sobre a natureza em constante evolução do conflito. Vamos a 2 exemplos disso tudo na atual guerra da Ucrânia. Uma conclusão dos estudos de Jomini era de que um governo deveria selecionar seus comandantes militares mais hábeis e depois dar-lhes liberdade de ação, segundo os princípios científicos da arte da guerra. Os governos não deveriam negligenciar suas forças armadas, mas não deveriam se intrometer em matérias e assuntos especificamente militares. Zelensky parece compreender esse princípio, pois ele concentra seus esforços em angariar apoio internacional para a causa ucraniana, não interferindo nas decisões estratégicas do campo de batalha. Uma evidência disso é o caso da defesa de Bakhmut. Quando todos os países aliados pressionavam politicamente que a Ucrânia abandonasse a cidade, o Estado-Maior das Forças Armadas ucranianas, reunidas com o presidente Zelensky, decidiram de forma unânime que permaneceriam lutando. Já do lado russo, há quem acredite que Putin interfira nas decisões militares para alcançar ganhos políticos, como, por exemplo, estipular que ganhos territoriais aconteçam até uma data definida, como o 9 de maio, a fim de mostrar vitórias à população. A influência de Jomini durante e depois dos séculos XIX são marcantes, tendo suas obras publicadas em inglês, alemão e russo. Traduções de suas obras foram usadas nas academias militares do Reino Unido e de West Point. Na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército Brasileiro, ainda são debatidos os pensamentos de Jomini e Clausewitz. Ao mergulharmos mais a fundo nos anais da história militar, estamos apoiados nos ombros de gigantes. Suas biografias nos lembram que entender o passado é crucial para moldar o futuro da guerra. Nas palavras de Antoine-Henri Jomini, é preciso saber como sacrificar, mas também como saber quando não fazê-lo. Termino por aqui o quadro de hoje e fazendo sempre o convite de visitar o meu canal Pedreiro de Obra Pronta. Você acabou de acompanhar 2 teorias muito clássicas, a do Jomini e do Clausewitz, com o Thiago. Bem, eu sou Bárbara Martinelli. Seja muito bem-vindo ao canal Voz Armada
e a esse quadro, que é chamado de Falando de Guerra. Se com o Jomini e o seu livro A Arte da Guerra, ele revolucionou todo o pensamento militar ao introduzir o conceito de estratégia como uma ciência, com Clausewitz nós temos outra obra-prima, que é o livro famosíssimo chamado Da Guerra. Ele também, assim como o Arte da Guerra, se tornou um clássico da literatura militar. O conflito entre Rússia e Ucrânia ultrapassa seu 1 ano de duração, sem ainda luz no fim do túnel para quando ela vai acabar. Isso é justamente o que vimos com Jomini. Ele entendia que a guerra era cheia de incertezas e mistérios, enfatizando a importância de formar uma visão de como uma guerra pode terminar com alguma aparência de vitória para minimizar as suas perdas. No entanto, como eu acabei de falar, nenhuma das partes nesse conflito parece ter ideia de como isso vai acabar, e o mundo segue um estado sinistro de muita incerteza. No início do conflito, muitos acreditavam que seria uma simples caminhada para as forças russas avançarem na Ucrânia, apesar, e aqui eu vou ressaltar, de muitos estudiosos de guerra afirmarem o oposto. E eles afirmavam que a guerra seria muito longa e incerta. Mas, enfim, nós tínhamos essas duas visões, ou que ela seria muito rápida ou seria muito longa. Os estudiosos que apostaram que ela seria muito longa, como vimos, eles acertaram. Era de se esperar que a OTAN agiria nesse conflito. Eles não queriam repetir o erro que eles cometeram no passado, quando deixaram a Rússia anexar a Crimeia de forma tão rápida. Então, o envio massivo de armas se iniciou, e a resistência dos ucranianos para evitarem mais uma perda territorial, com toda certeza, surpreendeu os russos. A Rússia é considerada uma grande superpotência no campo militar, mas o conflito não deixa de nos surpreender a cada dia. E ele segue, como eu disse antes, muito incerto. E se em um dia nós temos uma aparente vitória dos russos, no outro nós temos uma aparente vitória dos ucranianos, demonstrando a incerteza desse conflito. A batalha passou de semanas, meses, e atingiu o marco de ter completado 1 ano inteiro sem nenhum resultado claro. E agora, claro, a gente já ultrapassou 1 ano. Mas, enfim, uma das lições que aprendemos com estrategistas militares clássicos, de Chanakya a Sun Tzu, de Maquiavel a Frederico, ou então dos grandes clássicos, como Clausewitz e o Antoine Jomini, citados e analisados hoje, é nunca subestimar o seu inimigo. É evidente que a inteligência russa vacilou em demasia, resultando em uma avaliação falha de toda a questão de potencial ucraniano. Eles previam até o envio de armas da OTAN, mas não sabiam como, de fato, essas armas da OTAN seriam utilizadas no campo de batalha. E isso demonstra a imprevisibilidade que temos na guerra. Com toda certeza, o atual conflito que ocorre na Ucrânia está servindo de alerta para Xi Jinping da China, que tem sim planos que suas forças armadas proporcionem um ataque na ilha de Taiwan e até mesmo no Himalaia. Ele pretendia, segundo é especulado no meio militar, fazer um ataque relâmpago, por assim dizer. Mas talvez as recentes experiências no campo de batalha russos podem estar mudando a visão dos chineses. Ou não, isso a história vai ter que nos contar. O conflito da Ucrânia também expõe as fraquezas de se depender de uma assistência militar externa. Embora os Estados Unidos, a Alemanha, a Suécia e a Noruega tenham e estão contribuindo com assistência militar na forma de armas para a Ucrânia, de forma oficial pelo menos, a dependência de uma assistência externa tem sérias limitações. A Ucrânia está constantemente implorando por armas de nações europeias. O
presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está em repetidas rodadas de negociação com europeus, onde ele implora por armas e munições. Podemos nos perguntar então, esses países conseguem ajudar de forma interminável a Ucrânia? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que ter em mente. Toda essa questão da globalização em si expôs muitas nações a muitas dificuldades econômicas, sobretudo por conta da guerra que está acontecendo, mesmo ela estando às vezes a milhares de quilômetros de distância. Muitas nações... Barulho de obra, desculpa, tá, gente? Mas continuando. A gente vê que muitas nações começaram uma espécie de guerra econômica e elas impuseram diversas sanções à Rússia, que, em retaliação, também impôs sanções a elas. E isso criou uma crise energética sem precedentes na Europa. Os preços dos alimentos, por exemplo, dispararam. Quantificar os custos da guerra é extremamente complexo, dada a falta de dados autênticos, bem como a dificuldade de cobrir os complexos efeitos econômicos, sociais e políticos da guerra, com indicadores típicos como o PIB, que não ajudam a cobrir essas questões de guerra. Em sua obra, o Clausewitz sempre deu muita importância à questão do fator humano nas guerras, uma vez que não seria lógico estabelecer princípios de guerra no sentido tático e estratégico sem levar em conta aspectos sociais que não podem ser mensurados. Assim, o Clausewitz entendia a ciência de forma coerente e discordava de pensadores iluministas que levavam em conta o fator humano e sempre buscavam mensurar apenas com dados matemáticos a ciência da guerra. E como a gente vai ver logo a seguir, alguns fatores como atitudes que um ser humano pode ter, não conseguimos mensurar e nem prever. Como eu disse, o ser humano é imprevisível. Apesar de acharmos que ele vai fazer B, ele pode nos surpreender e, no fim das contas, fazer A. A guerra, portanto, pode ser considerada um fenômeno social e humano. Como vimos com o Tiago, a guerra seria a continuação da política por outros métodos, conceito que demonstra essa subordinação das ações militares à política, mas nós vamos voltar ainda nesse tópico. Mas enfim, essas ações militares dependem de atitudes humanas, que depois serão aplicadas no combate. Vimos também na Trindade da Guerra, que é uma teoria formada por 3 tendências predominantes e que atuariam como forças distintas em seu núcleo e fazem parte de todas as guerras que já mapeamos, que já tivemos, né? Vimos nela, portanto, a relação energética entre a questão da defesa e do ataque, salientando a primazia da defesa, que impede muitas vezes o ataque, e assim possibilita toda uma preservação de uma situação ou de uma posição. O autor compara a guerra a um camaleão, visto que se adapta a diferentes situações e acaba por se manifestar de formas variáveis, mas que também guarda características próprias que não se alteram, pois seriam elas de sua própria essência. Tais características são sintetizadas em 3 tendências de termos que podemos simplificar e que estariam presentes em todas as guerras, sendo elas a violência, o acaso e a política. Como bem sabemos, o camaleão ele pode mudar de cor, mas ele continua sendo o que ele é, um camaleão. Então, a guerra ela também admite diferentes manifestações, mas ela não deixa de ser o que ela é, uma guerra. O primeiro elemento da trindade que temos é relacionado ao povo. Corresponde, portanto, à violência, à vingança, à hostilidade e a todos os sentimentos considerados como um instinto cego, e que representa um estímulo ao combate, proveniente de um comportamento instintivo e brutal. Podemos observar isso claramente na atual guerra da Ucrânia,
quando nós temos a questão no campo de batalha, como, por exemplo, formação de milícias, o Estado não fornecendo suprimentos suficientes e levando a atitudes contrárias às estratégias passadas. Erros de cálculos humanos que resultam em uma violência ainda maior, entre, claro, muitas outras questões. E um segundo elemento, que seria correspondente ao jogo de probabilidades e acasos na guerra, relaciona-se à própria atividade militar diante de sua imprevisibilidade. Esse elemento seria atribuído à esfera da tropa e também do líder militar, na qual o comandante e seu exército teriam espaço para exercer sua criatividade diante das imprevisibilidades do campo de batalha e dos combatentes, é claro. Como nós falamos no primeiro tópico, o povo pode formar milícias, pode formar guerrilhas e até mesmo fazer pequenas revoluções. Tudo isso para querer se vingar do exército. Todos esses elementos humanos também estão presentes, portanto, no campo de batalha, que mesmo com 2 exércitos realizando estudos e tentando prever os próximos passos de seu rival, podem ter esses elementos humanos sendo introduzidos e contribuindo para a atividade militar ser ainda mais imprevisível. Outros fatores também podem gerar imprevisibilidade, não só esses, como uma falta de conhecimento do território ou um conhecimento errôneo que leva a erros na esfera militar, políticas externas que influenciam no campo de batalha e muitas outras. Mas, enfim, o último elemento da trindade é a subordinação da guerra à política. Sim, voltamos nesse tópico. Bom, esse elemento está relacionado aos propósitos políticos da guerra em si, em que os governantes podem interferir nos conflitos de maneira a diminuir ou até mesmo aumentar a sua intensidade e até mesmo violência. E um desses motivos seria, obviamente, conquistar objetivos políticos que eles já definiram. Como vimos na breve explanação que eu realizei a respeito da guerra na Ucrânia, os governantes tentaram diminuir ou mesmo acabar com a guerra por meio das sanções, mas o resultado, em um mundo totalmente interconectado, acabou por se voltar, em parte contra eles, gerando crises econômicas e energéticas nos países e não conseguindo atingir o objetivo, que era tentar por acabar com o combate. Esse é apenas um exemplo de vários que nós tivemos e vamos ter provavelmente ao longo da guerra. Mas dando prosseguimento, com o Jomini, nós temos uma investigação de como uma guerra pode ser ganha. Ele revela um princípio fundamental, cuja aplicação resulta no conhecimento, na verdade, do terreno do inimigo e em conseguir boas combinações militares, já que a sua omissão teria, segundo o autor, consequências nefastas, sobretudo nas operações militares. O Jomini, ele vai enfatizar ainda que não é a superioridade absoluta em números que é necessária, mas sim uma superioridade em números temporária e decisiva, no dia e no momento da batalha, que poderá então definir de fato o desfecho da guerra. Podemos observar, fazendo paralelo com a guerra na Ucrânia, que isso até o momento não aconteceu. Para o Jomini, essa superioridade é obtida através de uma manobra superior antes da batalha, pelo pré-posicionamento dos homens e das armas, pelo estudo do inimigo e por uma utilização do que ele chama de exemplar do terreno. Ele deduz a partir dessas análises várias máximas, que, se corretamente aplicadas, aumentam a probabilidade de sucesso. Vladimir Putin, portanto, não deve ser levado pelo Ocidente ao que chamamos de desespero, já que, como vimos, o ser humano é irracional e a Rússia possui armas nucleares. Um erro de cálculo que deixa o rato acuado pode ser motivo suficiente para alguns apertarem o tão temido botão nuclear.
É necessário que se tente guiar a Rússia para uma saída, digamos, honrosa, que talvez só venha a acontecer caso a guerra ou saia do foco por algum tipo de acontecimento global muito alarmante, ou então se ela durar tanto tempo que o país se canse e opte por abandonar a guerra. As saídas no campo hoje da diplomacia em si parecem impossíveis, pelo menos no dia de hoje, né? Mas, enfim, no dia de hoje elas parecem serem impossíveis de serem aceitas por qualquer um dos lados. Hoje a gente viu um pouco da biografia de dois importantes estrategistas militares. A gente entendeu um pouco melhor as suas teorias, seja com o Thiago ou por mim, e eu também apliquei um pouco das teorias para a gente entender melhor na prática como de fato a gente pode enxergá-las. Você gostou desse conteúdo? Esse foi o Falando de Guerra. E eu sou Bárbara Martinelli. Se você gostou, então já sabe, curte, compartilha e se inscreve no meu canal e do Thiago. No meu canal, quando eu chegar em 1000 inscritos, eu vou fornecer uma aula gratuita sobre propaganda de guerra. Muito obrigada por assistir e você já sabe. Tchau!